A senadora Ana Amélia, há pouco, fez uma bela fala sobre o Dia dos Professores. Eu quero aproveitar o Dia dos Professores não apenas para manifestar a minha alegria e solidariedade, mas fazer uma reflexão também sobre o momento que a gente vive. Senador. Começando por uma coisa. Muitos falam de que nós recebemos votos e temos que ter gratidão a quem votou em nós, especialmente ao partido. As pessoas esquecem que o dicionário é muito rico. Existe a palavra gratidão e existe a palavra agradecimento. A diferença é que a gratidão é aquilo que a gente tem por quem fez algo por nós incondicionalmente. O agradecimento é aquela sensação que a gente tem com aqueles que fizeram coisas boas para nós condicionadamente. A gratidão a gente tem com os pais, com os amigos. Agradecimento a gente tem com os eleitores. Porque os eleitores não votam para nós incondicionalmente. Ele vota para que nós venhamos aqui lutar pelos seus direitos. O Darcy Ribeiro, que foi um dos meus professores, e vou me referir a isso daqui a pouco, ele dizia que o céu é o Senado, senador Simon, que o senhor está aqui há tanto tempo. Para mim, o Senado não é o céu. O Senado, para mim, é um campo de batalha. Eu estou aqui para lutar, para brigar, não para usufruir. Como um dia, alguns de nós terão o privilégio de usufruir do céu, outros não, por causa dos pecados que cometeram. Para mim, isso é um campo de batalha. Eu tenho, sim, um agradecimento com os meus eleitores. Por isso, eu tenho compromissos com eles. Agora, a gratidão é se fosse involuntariamente. Por isso, a gente tem que repudiar aqueles que se acostumaram tantos com a política como sendo um lugar em que você vem prestar serviços aos eleitores diretamente aos partidos, que cobram uma gratidão quando a sua posição se diferencia da posição formal do partido. O que se pode criticar é quando a pessoa sai da linha dos compromissos que assumiu com os eleitores. Agora, quando ele, para manter esses compromissos, tem que se afastar das determinações do seu partido, eu não vejo por que cobrar dele gratidão. Eu digo isso para aproveitar o Dia dos Professores. Pelos professores, o que nós temos é gratidão. É por isso, senador Fleury, que na minha sala, aqui no meu gabinete, eu tenho uma galeria de fotos com 8 dos professores que eu considero mais importantes que eu tive. E uma das fotos eu até trouxe, é da minha primeira professora. Claro que quando a gente diz primeira, pode ser a primeira, a segunda. Ali, aquelas professoras do primeiro ano em que eu entrei no chamado Instituto Castro Alves, lá em Recife. Está aqui a foto da dona Elza, já comigo, e alguns anos atrás. Não, eu de calça curta e ela uma jovenzinha professora. Como essa. Eu tenho de diversos outros, como Darcy Ribeiro, como Celso Furtado. Alguns até que não me deram aula, mas foram meus professores. E é para esses que eu tenho gratidão. Para o meu partido, para os meus eleitores, eu tenho agradecimentos e compromissos e responsabilidade. E estou cumprindo, inclusive, a de lutar por uma educação de qualidade, senador Simon, para todas as crianças do Brasil. E aí, que aproveitando o Dia do Professor, eu quero fazer uma reflexão sobre o momento que a gente vive e dizer da minha frustração ao perceber que o tema educação não entrou com a admissão que, ao meu ver, deveria nos debates para escolher o próximo presidente ou a próxima presidenta da República. No grande debate da Rede Globo, que é o grande momento do debate, porque o último é quando os candidatos podem tentar pela última vez convencer os seus eleitores, o tema educação não entrou. Como eu falei há pouco, numa parte, a senadora Ana Amélia,
havia uma garrafa, assim, um vaso, com umas tirinhas de papel escritos os temas que seriam debatidos entre eles. E se tirava um por sorteio. E educação não foi sorteado. Educação tinha que estar separado. Como devia estar separado corrupção. Imagine que não entrasse corrupção, que eu nem me lembro se entrou. Como também reforma política. Tinha que ter um vaso dos grandes temas e um outro dos temas que não são os mais substanciais, embora importantes também. Não entrou a educação. Mas pior, os candidatos não aproveitaram as outras perguntas para falar de educação. Mas pior ainda, os candidatos começam a falar aqui e ali de educação, mas não põem seus projetos para a educação. Eles põem uma outra ideia, como essa do horário integral, que é importante. Mas qual horário integral? Como horário integral? E para conseguir o que no Brasil? Por exemplo, eu não vi nenhum candidato dizer com clareza que vai assegurar o pagamento do piso do professor até o final do seu mandato. Eu nem digo no começo. É uma lei federal de 2008, de minha autoria, mas sancionada pelo presidente Lula, graças ao apoio do ministro Fernando Haddad. É governo federal. Os prefeitos que não têm condições, e muitos não têm, eles têm que ter os recursos a partir da União. Hoje, senadora Ana Amélia, a senhora é muito preocupada com isso. Apenas 7 estados cumprem integralmente a lei do piso. Porque é preciso dizer que para cumprir a lei do piso é preciso, primeiro, que o salário seja vencimento, sem os penduricalhos. Segundo, que o professor tenha 1/3 de seu tempo livre para preparar a aula, acompanhar os alunos, conversar com os pais. Só 7 cumprem integralmente dessa maneira. Os outros, alguns até cumprem, como ontem eu vi na propaganda do senador Aécio, porque quando converte o salário de 24 horas para 40, ele paga acima do piso. Mas esse valor inclui os penduricalhos, não é o vencimento puro. No caso do Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia, é pior que isso. Minas, pelo menos, cumpre quando a gente analisa, quando a gente inclui os penduricalhos, as gratificações. O Rio Grande do Sul, nem assim, consegue pagar o piso. Apenas 7. Eu vou ler os 7. Quem quiser, anote, e os outros não estão cumprindo. Amapá, Ceará, o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco e Piauí. Piauí são os únicos. Os outros, para facilitar a vida, eu vou ler. Aplica proporcionalidade ao valor. O Acre. Não cumpre o valor e a jornada extrapola. Alagoas. Sem referência de piso jornada extra. Amazonas. Não cumpre. Bahia. Cumpre na íntegra Ceará, cumpre na íntegra o DF. Cumpre apenas a jornada extra classe, Espírito Santo. Cumpre apenas a jornada extra classe, Goiás. Não cumpre a jornada extra classe e aplica proporcionalidade ao valor. Ou seja, cumpre na medida em que a jornada de 24, o salário da jornada de 20 horas é transformado em 40. Minas Gerais, cumpre a jornada extra classe, não paga piso como vencimento básico. Cumpre como vencimento, incluindo as gratificações. Mato Grosso do Sul cumpre na íntegra. Mato Grosso na íntegra. Pará não cumpre a jornada extra classe, ou seja, paga, mas não dá aquele tempo livre para outras atividades. Paraíba aplica a proporcionalidade. Pernambuco cumpre na íntegra. Piauí cumpre na íntegra. Paraná não cumpre, pura e simplesmente não cumpre. Rio de Janeiro não cumpre a jornada extra classe. Rio Grande do Norte cumpre a jornada extra classe e aplica a proporcionalidade ao valor. Roraima não cumpre o valor como vencimento.
Rondônia. Roraima cumpre a jornada extraclasse e aplica a proporcionalidade do valor. Rio Grande do Sul não cumpre, pura e simplesmente. Santa Catarina cumpre somente o valor. Sergipe cumpre apenas a jornada extraclasse. São Paulo cumpre o valor. Não cumpre a jornada extraclasse. Tocantins não cumpre o valor. Pois bem, eu não vi um candidato a presidente dizer que vai assegurar os recursos, senador Dudu, para que seja cumprido. Porque a verdade é que alguns desses governos talvez não paguem porque usam recursos para outras coisas. Mas eu diria que quase todos que não cumprem é porque não têm condições. Não tem condições. O governo federal tem que fazer isso. E não custa muito. Quando a gente pega o número de professores que recebe o piso, em torno a 800 mil, vê quanto o Estado paga, e pega a diferença e multiplica pelos 800 mil, dá 4 bi por ano. Ou seja, nada que um governo não possa fazer. Só o dinheiro que esse Paulo Roberto devolveu, já dá para fazer isso durante quase 20 anos. 73 dividido por 4. Um corrupto, o dinheiro que ele devolveu, fora o dinheiro que ele não devolveu, dá para o governo federal pagar isso 20 anos. Eu tenho feito uma campanha pelo Twitter, todo o dinheiro recuperado da corrupção devia ir para a educação, como o pré-sal. É uma forma de pré-sal. Eu acho que devia dizer, deve ir para pagar o piso salarial, pelo menos. 20 anos está garantido. Eu não vi nenhum candidato a presidente dizer que no seu governo vai começar a tomar as medidas que necessitarão alguns bons anos para que a escola seja igual para toda criança que nascer no Brasil, independente do CPF do pai e do CEP da casa onde mora. A propaganda da presidenta Dilma diz que já tem filho de pedreiro no ensino superior. Que é bom isso? É claro que é bom. Mas eu queria, senador Fleury, era que todos os filhos de todos os pedreiros pudessem disputar em condições de igualdade com os filhos de todos os outros uma entrada nas melhores universidades do Brasil. Até porque esses poucos que estão entrando, não estão entrando nas melhores universidades, não. Estão entrando em universidades, em geral, de segunda linha. Mas são alguns. Quando é que a gente vai ter o sonho de que sejam todos? Quando é que a gente vai parar de comemorar os pequenos avanços? Quando é que a gente vai ter o futuro como meta dos nossos candidatos? Eu não vi nenhum dizendo que não diria no seu governo, mas vai tomar as medidas dentro do seu governo para que o Brasil não tenha essa coisa que é necessária, mas que é vergonhosa, chamada EJA, Educação de Jovens Adultos. Porque o EJA, que a gente comemora, é o resultado da não educação na idade certa. As crianças abandonam a escola. Quando ficam adultos, voltam ao chamado EJA, Educação de Jovens Adultos. País sério não precisa de EJA. A gente comemora que tem o EJA. Como a Bolsa Família. País sério não precisa de Bolsa Família. A gente comemora ter Bolsa Família. E é bom que tenha, é necessário que tenha, e temos que manter enquanto for preciso. Cadê o candidato que diz, eu vou tomar as medidas, senador Simão, para que, dentro de tantos anos, nenhuma família no meu país, no Brasil, precise de auxílio para sobreviver, que terá condições de sobreviver com seus próprios recursos. Perdemos a capacidade de olhar adiante, de sonhar. É isso que eu vejo no debate entre os presidenciáveis. O futuro não existe. Para os nossos presidenciáveis, o futuro não existe. Só existe a conjuntura. Só existe esse pequeno momento em que a gente está. Outro tema. Eu não vi um deles dizer, senador Simão, com todo prazer, só para concluir mais um pontinho. Eu não vi nenhum deles, senador Suplicy, dizer que no seu governo, e isso dá tempo no mandato, o Brasil será declarado território livre do analfabetismo. Eu até vejo candidatos dizendo que vai ter programa de alfabetização. Não basta programa de alfabetização.
É como se a gente tivesse programa de vacinação da poliomielite. Não. O que fez o Brasil um país sério foi uma campanha pela erradicação da poliomielite. E não apenas um programa de vacinação. Programa de alfabetização não basta. Temos que marcar uma data na qual vai se dizer o Brasil é um território livre do analfabetismo. A gente não vê. A gente não vê nenhum candidato dizendo que no seu governo, ou no seu governo tomará medidas e levará algum tempo, nenhum parlamentar precisará do constrangimento de matricular seu filho numa escola privada, particular, sabendo que os seus eleitores têm os filhos estudando numa escola pública sem qualidade. Mas não vejo um candidato dizendo isso, porque perderam a dimensão do longo prazo, como perderam em outras coisas. Não estou falando da crise de água que esse país vai ter, não é São Paulo não, São Paulo é um detalhe da crise. Dentro de umas 30 anos, a crise de escassez de água é um problema de todo o Brasil, até mesmo de outros países. Alguém tem que começar a pensar que mais dia menos dia vamos precisar dessalinizar a água do mar, coisa que já se faz em tantos países por aí afora, porque não vai ter água suficiente, mesmo o Brasil, que é o país mais rico do mundo em água potável. A gente não vê a ideia de que o petróleo vai acabar e que a gente precisa, ao contrário, estamos comemorando a dependência no petróleo. Eu não vejo ninguém dizer que vamos construir cidades pacíficas. O que a gente propõe é cidades seguras. Cidades seguras é uma coisa da conjuntura, do momento. O futuro é uma cidade tão pacífica que a gente não precise fazer o estado policial que estamos fazendo no Brasil hoje. Um exemplo são as UPPs que tem no Rio. É um estado necessário para hoje, mas é policialesco. O ideal é que não precise disso, como os outros países civilizados não precisam. Falta o futuro. E o futuro passa pela educação. E a educação tem sido um tema ausente. Sobretudo porque o futuro está ausente. No dia do professor, pelo menos nesse dia, era bom que as pessoas se dedicassem, os candidatos, a trazer visões mais distantes, mais longo prazo, de futuro. É o que fez Juscelino um grande presidente. Juscelino foi um grande presidente, não é porque fez estradas, é porque disse, nós vamos crescer 50 anos em 5, ou seja, 50 anos. A dimensão do futuro, do longo prazo, ele trouxe para o seu mandato. 50 anos em 5. No meu governo de 5 anos, eu vou tomar as medidas para construir os próximos 50. A gente não vê mais isso, senador. O destino do país não entra nas discussões entre os presidenciáveis. E eu falo todos, não falo nenhum para lá ou para cá. No fim, a gente tem que escolher um. Mas todos estão ausentes desse debate, porque ficaram prisioneiros do marqueteiro e do pesquisador de opinião. E o eleitor, inteligentemente, ele pensa em si, sua família, sua cidade e o imediato. 50 anos na frente não é um pensamento de um cidadão comum. É o pensamento de um estadista ou de um filósofo. O eleitor, ele pensa no seu ao redor, no seu presente. E nós, em vez de termos estadistas trazendo para o eleitor uma dimensão de longo prazo, submetemos os estadistas ao poder do imediatismo e do ao redor. Eu acho que o dia do professor poderia ser um bom momento para essa reflexão. Mas antes de concluir, senador, eu quero passar a palavra ao senador Simon, que abriu mão, não sei porquê, então eu posso concluir dizendo o seguinte. Além de parabenizar o Senado, e eu vejo aqui os responsáveis pela bela revista que foi feita sobre os lixões, que é outro tema que a gente deveria estar conversando, eu quero dizer que eu concordo totalmente com a proposta que tem sido hoje falada mais pela presidenta Dilma e pelo governo, de uma constituinte. E ontem tivemos aqui as pessoas, não é isso, senador Suplicy? É preciso fazer uma constituinte. É preciso reformar essa nossa Constituição. E eu vou mais longe, não só no que se refere aos aspectos da política. É tudo, como, por exemplo, o financiamento da educação. Temos que mexer para que o financiamento da educação passe a ser uma responsabilidade da União, da nação, do Brasil inteiro.
e não só dos pobres prefeitos e pobres municípios. Mas essa ideia da federalização também não está sendo discutida. Eu queria que alguém perguntasse aos candidatos o que é que eles acham disso, até para eles dizerem por que são contra. Eu queria ver um candidato que hoje, no dia do professor, no seu programa eleitoral, dissesse, senador Dudu, no meu governo eu adotarei as escolas das cidades cujas prefeituras não tiverem condições de dar boa educação para suas crianças. Não impõe, não federaliza, não chega lá, mas adota. Tiver consciência dos seus limites de recursos e tiver compromisso com suas crianças. Duas coisas. Compromisso com a melhor educação do Brasil e do mundo para suas crianças. Consciência de que seus limites parcos não permitem essa boa educação. E ele vem aqui e pede ao presidente. E aqui deveria ter um presidente que abraçasse todas as crianças dessas cidades, dizendo, eu adotarei essas escolas das cidades cujos prefeitos não têm condições de dar uma boa educação para suas crianças. Esse foi um debate frustrante para a escolha do próximo presidente. Absolutamente frustrante. Mesmo assim, vamos ter que votar. No primeiro turno, a gente vota em quem é mais próximo. No segundo, em quem é menos distante. Para isso que tem 2 turnos. E deve votar com a responsabilidade que cabe a cada um de nós, especialmente nós que somos parlamentares.